Saudações, Rogério Temporim, programa Vida e Espírito, sempre pela TV São Tomé das Letras, canal 22, UHF, sempre um prazer enorme recebê-lo aqui para falar dos assuntos, né, que me fazem aí vontade de vir até aqui e gravar os vídeos, sempre tendo muito feedback de vocês, isso está sempre fazendo eu ter muito ânimo de buscar coisas novas, mas o assunto de hoje eu não precisei buscá-lo, ele apareceu por si só, apareceu num comentário de um dos vídeos que eu gravei, e aí a pessoa fez uma pergunta de uma coisa que eu pensei assim, nossa, que é óbvio que eu devia ter falado disso antes, né? Um assunto que está tão presente na minha vida, e a pergunta dela foi assim, tem relação projeção astral e ufologia? Quer dizer, dá para usar uma coisa na outra? Tem alguma relação isso? E tem toda relação, né, entre projeção astral e ufologia. Agora nós temos que esclarecer o que é projeção astral, principalmente para aqueles que não têm contato com isso, de repente nem ouviram falar sobre isso. Muito bem, projeção astral pode ser chamado de viagem astral, pode ser chamado de desdobramento, né? Esses nomes eles vão variar de acordo com as doutrinas que nós estivermos falando, e não só doutrinas religiosas, mas nós temos doutrinas de pensamento mesmo. Então assim, nós temos, por exemplo, a projeciologia, a conscienciologia, né, que é do Valdo Vieira. Nós temos, eu vou falar um pouquinho do Valdo porque eu estudei com ele no instituto dele, projeção astral. Aí tem a projeção astral dentro da doutrina espírita, que não vai usar o nome projeção astral, normalmente usa o nome de desdobramento, né? E a gente vai ter isso em outras doutrinas, várias doutrinas, até na cultura racional, né? Eu lembro que conheci uma pessoa da cultura racional que fazia projeção astral. Não sei nada da cultura racional para saber se eles fazem essas práticas, enfim, mas sei que tem a ver com extraterrestres, e esse senhor que seguia a cultura racional fazia isso. Muito bem, o que é a projeção astral? A projeção astral é a saída do corpo de forma consciente, de preferência. Então você vai sair do seu corpo físico e de forma consciente, a ideia é essa, você vai andar, né, por aí, fora do seu corpo, nesse mundo, né, ou em outros mundos, ou até para outros planetas, enfim. Qual o meu contato com a viagem astral? Eu ouvia falar muito de projeção astral, viagem astral, por conta de um amigo do meu pai, muito curioso com esse assunto, só que não tinha informação, enfim, na época não tinha internet, também tinha essa coisa dos meus pais serem evangélicos e tal, então eu não tinha muita saída para isso. Aí um dia eu estava andando na Paulista, eu era novinho, eu devia ter uns 13, 14 anos, e eu recebi um panfleto. Por isso que eu acho que é interessante a gente divulgar as coisas que a gente acredita. Até esse vídeo aqui que eu estou fazendo, qualquer coisa, você, por exemplo, quer divulgar, falar, eu não vou falar disso, não vou fazer um vídeo, não vou fazer um panfletário disso, mas veja só, um panfleto me salvou, porque eu peguei aquele panfleto e estava ali, Instituto Internacional de Projeciologia. Aprenda a fazer viagem astral e outras coisas, tal. Não é uma propaganda, mas é um panfleto do Instituto falando que, entre outras coisas, eles davam instruções e treinamentos de projeção astral. Eu fui direto lá, era na Rua Augusta, e aí sentido bairro, eu fui até lá. Isso aí, eu tô falando de 1990, 91, é um negócio que tem, sei lá, mais de 25 anos. E aí fui lá que eu conheci esse instituto e conheci o Valdo Vieira, porque o Valdo Vieira, ele era o fundador desse instituto. Até então não sabia quem era, e hoje em dia, né, a gente tem muita informação disso. O Valdo Vieira ele foi um grande escritor espírita, porque ele foi espírita durante um tempo, depois abandonou. Ele escreveu junto com o Chico Xavier, ele psicografou livros junto com o Chico Xavier. Se eu não me engano, Mecanismos da Mediunidade foi esse livro, em que ele psicografava as páginas ímpares e o Chico as páginas pares, depois eles juntavam tudo, quer dizer, um absurdo.
justamente para treinar, assim, para testar até o limite o canal, né? E, quer dizer, estava evidentemente testado, então ele era um médium de grandes potencialidades, só que ele abandonou a doutrina espírita por questões pessoais, e a projeciologia, ou a conscienciologia, como se chamou depois, na época que eu entrei ele não usava esse termo ainda, se tornou uma espécie de uma dissidente do espiritismo, não é? Uma dissidente, e ele fez o instituto dele, e tem toda uma terminologia em relação a tudo, né? Ele criou uma série de verbetes, né? Para definir a sua ciência, para dar conta também da realidade física humana, extrafísica e tal. Então é uma doutrina bem complexa, mas seja como for, eu fiz o curso lá, e eu fiz durante uns 4, 5 meses. E esse curso passava as técnicas de projeção astral. Bem, eu tentei desenvolver essas técnicas da melhor forma, mas não consegui nada muito efetivo naquela época. A gente fazia uma aula teórica, era muito emocionante, era uma sala, enfim, tal, e depois a gente ia no segundo tempo da aula para fazer a parte prática, tinha os colchonetes, um salão enorme. Era muito interessante, eu guardo umas lembranças bem saudosas e com uma cor bem de aventura assim, daquele espaço. Muito bem, mas eu não consegui nada prático ali e fui, na verdade, conseguir me tornar um projetor relativamente consciente uns 10 anos depois disso. Então assim, hoje eu consigo ter uma projeção consciente, não todas as vezes que eu quero, mas consigo, e já fiz deslocamentos para lugares muito distantes. Qual a confirmação que você está tendo projeções astrais? Quando você consegue uma situação em que você vai em espírito, né? Porque na verdade você vai envolto no perispírito, e quando você consegue depois ir lá fisicamente e comprovar. Então algumas vezes eu consegui fazer isso. Eu já tive projeções astrais junto com outras pessoas e nós trocamos informações depois. A gente estava ali mesmo fazendo aquilo. Então hoje em dia eu posso considerar que eu consigo fazer satisfatoriamente a projeção astral. Muito bem, um fato curioso, eu lembrei agora, uma vez eu estava andando, eu entrei no IIP, era logo no começo e tinha um cartaz assim, aqueles que para a excursão para Júpiter se encontrar às 6 horas da tarde na frente do IIP, às 6 horas da manhã, não vou lembrar. Eu olhei excursão para Júpiter, eu fiquei pensando assim, não caiu a ficha. Aí eu parei para pensar, não é possível, né? Eles vão se encontrar no astral para fazer uma excursão para Júpiter. Eu fiquei olhando aquele cartaz e era aquilo mesmo, né? O cartaz era aquilo. E eu falei, nossa, ou tá todo mundo louco aqui, né? Ou eu que não tô captando. E não tava mesmo, porque depois que você consegue fazer projeção astral, você vê que isso tudo é possível, é uma realidade. Muito bem. E o que tem a ver tudo isso com a ufologia? Tem tudo a ver. Por quê? Porque esses seres que nos visitam, pelo menos dentro da minha crença e dentro da crença de muitos espiritualistas, graças, né, a tudo, hoje nós temos essa união, essa visão espiritualizada desses seres. Esses seres, eles só aparecem fisicamente para nós quando eles se adensam. Por quê? Dentro das doutrinas espiritualistas, da doutrina espírita, mas também do pensamento espiritualista, os seres, à medida que eles evoluem, eles têm constituições físicas mais sutis, não é? Então, assim, esses seres não têm uma matéria densa que nem a nossa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses seres estão meio que no meio do caminho entre o físico e o espiritual, né? Eles estão desadensados. Temos um vídeo aqui no canal que eu fiz, que é Espírito versus Matéria, que você pode assistir aí você vai... Eu discorri disso, né, sobre essa questão. Então, seja como for, quando você sai do seu corpo, você não está só em espírito. Então aí é um dado importante, você está envolto no perispírito. O perispírito é um invólucro semimaterial do espírito.
que é o invólucro que você leva quando você morre, quando você desencarna, quando você dessoma, como dizia o Valdo Vieira lá no Instituto. Então, quer dizer, quando eu estou em projeção astral, eu estou na terra deles, né? Eu estou no plano em que esses seres estão. Esses seres extraterrenos podem transitar nesses lugares, de repente mais facilmente do que aqui. E nós não estamos falando de lugares diferentes, mas de momentos diferentes da densidade de matéria. Então eu posso estar aqui nesse lugar e nesse momento pode ter alguém aqui no mesmo lugar, só que ele está num outro nível de densidade de matéria, eu não posso vê-lo. Mas ele pode me ver se ele é mais sutil, porque né, a gente consegue ver o que é mais grosseiro. E ele também pode não estar vendo outras realidades menos densas. Pois bem, a viagem astral, quando praticada conscientemente, ela abre um leque assim, incalculável de possibilidades, tanto de se travar contato com esses seres, quanto de se ir a outros lugares, a outros planetas, outras galáxias, inclusive. Então nós podemos fazer esse trajeto. Obviamente que no nosso caso, nós estamos dentro de um corpo, nós ainda estamos encarnados. Então essa viagem, essas experiências são pela metade. Esses seres que nós estamos falando, eles estão encarnados em corpos menos densos. Então eles na verdade, eles não estão em projeção astral, pelo menos, né, eles também podem fazer, mas nesse caso específico que eu estou colocando é nós em projeção astral, em contato com esses seres que não estão em projeção. Então nós podemos ter experiências parciais, porque a gente tem que voltar para o nosso corpo. Não é parciais porque nós não estamos dispondo de todas as potencialidades de percepção nossa, acha que estamos numa condição especial de uma viagem, né, provocada por uma técnica, enfim. Aliás, falando em técnica, eu quero colocar algumas técnicas de projeção astral. Vamos ver se no próximo vídeo eu faço, pelo menos coloco algumas, as mais interessantes, e justamente para de repente a gente poder, eu, você e tal, fazer projeções em conjunto. Isso é bem possível. Claro que aqueles que não conhecem têm que passar por todo esse treinamento. Eu levei 10 anos para conseguir fazer projeção consciente, mas eu também não tentava, né, o tempo todo, assim. Então eu fui muito relapso nisso, né? Então, se nós pensarmos de uma forma assim, bem agora cartesiana, assim, dentro do que eu expus, a relação entre projeção astral e ufologia é direta, diretíssima, porque nós podemos ter experiências com esses seres e empreender viagens e deslocamentos de uma forma que fisicamente seria muito difícil, não é? Muito embora a experiência física é insubstituível, senão nós não estaríamos aqui, não teríamos sido colocados nessa situação de encarnados, não é? Um assunto muito interessante, e a projeção astral é um mundo aí de possibilidades, e tem várias técnicas, várias maneiras de você aprender, desenvolver, e tem todo um arcabouço aí de outras questões que acabam sendo trazidas quando você coloca a possibilidade de sair do corpo e viajar. A projeciologia me ajudou muito, eu aprendi ali, eu tive uma iniciação sobre a realidade espiritual através do Valdo Vieira, muito grato mesmo às informações que eu tive no IIP, hoje é IIPC, e o Valdo Vieira desencarnou, se não me engano, no ano passado, no começo desse ano, e também desejar bons trajetos para ele, que ajudou muito as pessoas que tinham ou têm interesse na projeção astral. Muito interessante isso, mas é um assunto longuíssimo falar sobre o que a projeção astral pode trazer, ainda mais com a ufologia, falando dessa infindável do espaço, né? O espaço que não tem fim, vamos dizer, e a projeção pode te levar para todos esses lugares. Muito grato, esse foi o programa Vida e Espírito. Espero você nos próximos programas, tanto da série Vida e Espírito quanto da série Cosmos. Muito feliz sempre. Aguardo sugestões como essa que a menina me passou, e críticas e tal, para a gente poder continuar essa caminhada. Gratidão,
ótima semana e fique com Deus. Até lá!